Esse lance da AIDS é uma coisa assim, sabe, que pode ser evitada. E vamos parar com esse papo de que AIDS mata. O que acontece é que tem gente vivendo com AIDS. O Cazuza segurou 5 anos, ok? Enquanto isso, em dezembro de 1990, fizeram exame de sangue no Renato. Eu estava junto quando o nosso empresário foi pegar o resultado. Ele também fizeram um teste de HIV para dar uma força ao Renato, que estava quase pirando devido ao medo de estar contaminado por aquele vírus. O do Rafael deu negativo. Já o do Renato contou o Dado Villa-Lobos em seu livro Memórias de um Legionário. Nesse vídeo aqui eu fiz um cronograma desde o momento que o Renato suspeitava que ele tinha o vírus da imunodeficiência humana até ele saber de fato que ele tinha o vírus. Tudo isso baseado em livros e evidências e as turnês da Legião Urbana. O Renato também estava muito ruim de se alimentar nos seus últimos dias. Ele estava tomando água de coco e comendo sanduíche em intervalos aí de tempo longos. E sem contar os momentos de turnês interrompida, depressão e algumas dificuldades do Renato para fazer algumas apresentações. Isso aí e muito mais você vai saber aqui sobre a Legião Urbana. Vem comigo, vamos voltar ao túnel do tempo sobre o Renato e a Legião. É bem difícil fazer isso, a gente que estava ali naquele momento, me lembro muito bem quando o Renato partiu, naquele dia 11 de outubro, naquela sexta-feira, 11 de outubro de 1996. Onde é que você estava? Escreve aí nos comentários e vamos comigo nessa saga aí sobre a Legião Urbana. Ok, vamos na saga da história do Renato. O Renato começou com a Legião Urbana lançando o primeiro álbum, esse aqui, de 1984. Depois lançou esse aqui em 1986, né? O 2, Legião Urbana 2, como se fosse o Led Zeppelin 2. E esse aqui, o Legião Urbana 1987, chamado de Que País é Este? Aqui a Legião Urbana era um quarteto. E aqui a Legião Urbana é um trio, né? O Billy, o Negrete, ele saiu da banda. E a Legião Urbana mostrou aqui, de fato, que era um trio. Essa capa foi feita de propósito, tá? Aqui de propósito, mostrando que a Legião Urbana é um trio. E esse colar aqui do Dado, o Dado ganhou da mãe dele, né? Ele gostou muito e tirou até a foto com esse colar. E a Legião Urbana tirou essas fotos numa praia no Rio de Janeiro. E começando pelo álbum de 1989, o As Quatro Estações, demorou bastante para sair e após o seu lançamento, em outubro de 1989, o Renato Russo viaja para os Estados Unidos. E o Renato, ele já tinha ido aos Estados Unidos, né? Tem até uma foto aqui no seu álbum da Stonewall Celebration Concert. Aqui atrás, uma homenagem dele à sua irmã. Isso aqui foi em junho de 1969. O Renato é de 27 de março, o Renato estava com 9 anos de idade, né? Ele colocou, mais na frente eu vou falar mais sobre esse álbum aqui do Renato, enfim, vamos nessa saga aí até 1996. Aí o Renato Russo viajou, né? Foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, foi para São Francisco. E no final de ano, o Renato retorna, cheio de discos, cheio de novidade, bastante contente, muito feliz com tudo aquilo que ele tinha feito. O Renato só tinha viajado aos Estados Unidos na sua época de infância, né? Ele passou 2 anos lá e após isso o Renato não voltou mais, né? Mas o Renato foi após o lançamento do seu álbum As Quatro Estações e como dever cumprido, ele fez a sua viagem e no final do ano o Renato retornou, cheio de ideias e muito contente. E o Renato muito contente com tudo aquilo dos Estados Unidos, vários discos, livros, presentes, e ele feliz da vida com tudo aquilo que ele estava mostrando para os seus amigos, muito feliz da vida. O Renato era um cara completamente diferente daquele cara que a gente viu no álbum de 1991, do álbum de 1993, do álbum A Tempestade. Era um Renato feliz da vida, muito contente com tudo aquilo que estava fazendo, regozijado, mesmo que o Brasil passava por todos aqueles problemas com o governo, né? Desculpa, mas o Renato estava muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida e com aquele álbum que ele tinha lançado. O ano vira, já em 1990, a Legião Urbana começa a se preparar para começar a sua turnê do álbum As Quatro Estações. E aí a Legião Urbana começa a montar um time, né? O Dado começa a ir atrás, o Bonfá, o Renato com algumas ideias e a Legião Urbana monta o seu time para poder fazer a sua turnê do álbum As Quatro Estações. O Renato Rocha não estava mais na banda, o Billy, o Negrete, ele tinha se retirado, né? Houve algumas coisas aí e o Negrete
Negrete precisou sair da banda. Sem baixista, a Legião Urbana monta um time de apoio, né? Chamou o Fred Nascimento nos violões, o Bruno Araújo no baixo e o Mu nos teclados. Ok, agora entramos em abril de 1990, né? Já falamos sobre o final do ano e algumas coisas sobre o ano de 1989, após o lançamento do álbum As Quatro Estações, da Legião Urbana. Agora estamos em abril de 1990, vai começar a excursão da Legião Urbana, né? Sua turnê com seu novo time, aí sem o baixista, o Renato Rocha. A Legião Urbana formou um novo time com músicos de apoio, com Fred Nascimento no violão, o Bruno Araújo no baixo e o grandioso Mu nos teclados, que em breve ele vai sair e vai entrar o Carlos Trilha, né? Mas na frente eu vou falar sobre isso. Existem algumas mudanças aí da banda em outras turnê, tanto a turnê do Disco 5, também na turnê do álbum O Descobrimento do Brasil, né? E a Legião Urbana encerrou aí o álbum Descobrimento do Brasil com o último show aí em 14 de janeiro de 1995. Jogaram umas latinhas no Renato 2 vezes ali no show. O Renato ficou muito chateado, mas na frente a gente vai chegar lá e eu vou falar sobre isso. E do mais, chegando aí a excursão da Legião Urbana, a Legião fez shows em Maringá, em Porto Alegre, né, e Uberlândia, sem contar o show do Palestra Itália, gigantesco show, teve muita gente, e também o show no Jockey Club. E o Dado Villa-Lobos conta, ao chegar ali no hipódromo do Jockey Club Rio de Janeiro: parei meu carro ali, onde havia outros carros esperando para nos levar ao local da apresentação. O Bonfá chegou com a Simone e o Renato apareceu com o namorado americano. E quando chegamos perto do hipódromo, vimos um mar de pessoas. Ali nós já sentimos toda a onda diferente. A emoção pela morte do Cazuza, o carinho do Rio pela Legião, a vitória daquela geração dos anos 80. Tudo isso ao mesmo tempo. Dado Villa-Lobos, em seu livro Memórias de um Legionário. O show no Jockey da Legião foi uma homenagem ao Cazuza, né? Naquele dia 7 de julho, o Cazuza infelizmente nos deixou. E o Renato e a Legião Urbana dedicaram aquele show ao Cazuza. Eu vou falar de um carinha. Ele tem 30 anos. Ele é do signo de Áries. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Ele é meio louco. Ele gosta de beber pra caramba. Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show ao Cazuza. O show da Legião Urbana no Jockey Club Rio de Janeiro foi feito no dia 7 de julho de 1990. Caiu no mesmo dia que, infelizmente, o Cazuza nos deixou. O Cazuza já estava doente já há bastante tempo e o Cazuza enfrentou de frente a doença, tocou, gravou até completamente aí numa cadeira de roda, né? Deitado, tomando uísque, com um cigarro no dedo, mas o Cazuza estava ali, não queria saber de nada e queria produzir, queria fazer, queria entregar. Já o Renato ficou na dele, escondido, do jeito que ele queria, do jeito que ele decidiu, né? Ele falou até isso com o Rafael Borges, que ele queria ficar mais na dele, ele não queria se expor, assim como o Cazuza. Mais na frente vou falar sobre essas coisas, né? E um grandioso show da Legião Urbana para mais de 40 mil pessoas aí no Jockey Club Rio de Janeiro. Vamos supor que deu 40, 60, 70 mil pessoas, né? Porque teve algumas coisas aí dos ingressos. A gente sabe que naquela época, às vezes algumas coisas aconteciam e tinham mais pessoas do que era para ter, né? Agora estamos em agosto de 1990, já falei do show do Jockey, agora em agosto de 1990, 11 e 12 de agosto, a Legião Urbana se apresenta no Parque Antártica, né? No Palestra Itália, em 1990, o campo do Palmeiras. E aí a Legião Urbana faz 2 excelentes shows e o Renato fala que mais outros shows desse ele compraria o seu apartamento. Nessa época o Renato Russo ainda morava no Leblon, né, no Marina. Ele tinha saído já da Ilha do Governador e ele estava correndo atrás para poder comprar seu apartamento na Rua Nascimento Silva, lá em Ipanema. Tinha tido os problemas aí financeiro do confisco das poupanças aí do governo brasileiro em março de 1990 e o Renato falou para a banda: a gente vai conseguir tudo de novo. Ele falou pro Dado, enfim, para a banda que iria conseguir
tudo de novo. E aí a Legião Urbana foi atrás e fez muito mais do que poderia ser feito, né? Lotando aí os seus shows, muita gente, mesmo o Brasil em crise, a Legião Urbana, em um ano após o lançamento do As Quatro Estações, a Legião Urbana já tinha vendido mais de 700 mil cópias do álbum, né? Um dos álbuns mais vendidos da Legião Urbana, mesmo o país em crise, mas a Legião Urbana estava em alta. Para você ter ideia, a Legião Urbana saiu na Veja, o Renato Russo também, e o Renato Russo estava sendo comparado como o rei do rock do momento. E no Jockey Club, a Legião Urbana já tinha feito o show para mais de 60 mil pessoas, muito mais. E no Parque Antártica, né, no Palestra Itália, a Legião Urbana já tinha feito 2 shows para mais de 80 mil pessoas, né? Muito mais do que isso nos 2 shows. E a Legião Urbana estava em alta no momento. Isso tudo é baseado em evidências, livros, tá? Aqui não é nada achismo, né? Pra ninguém ficar achando aí que é coisa da minha cabeça, tudo baseado em evidências e livro. Coisas que o Dado contou, o Renato contou, o Bonfá contou, enfim, o Arthur Dapiev. Tem muitas evidências aqui no livro, muitos fatos sobre a Legião Urbana. Vou sempre estar colocando coisa nova aqui para vocês, tá? Agora chegamos no final do ano de 1990. A má notícia acontece, o Renato descobre que é portador do vírus. Esse lance da AIDS é uma coisa assim, sabe, que pode ser evitada. E vamos parar com esse papo de que AIDS mata. O que acontece é que tem gente vivendo com AIDS. O Cazuza segurou 5 anos, ok? Enquanto isso, em dezembro de 1990, fizeram exame de sangue no Renato. Eu estava junto quando o nosso empresário foi pegar o resultado. Ele também fizeram um teste de HIV para dar uma força ao Renato, que estava quase pirando devido ao medo de estar contaminado por aquele vírus. O do Rafael deu negativo. Já o do Renato contou o Dado Villa-Lobos em seu livro Memórias de um Legionário. No segundo semestre de 1991, a Legião Urbana grava o seu 5º álbum e lança-o em dezembro de 1991. Muita gente, eu tenho certeza, que ganhou de presente de Natal, né? Foi lançado em dezembro. A Legião Urbana vendeu mais de 700 mil cópias na época e foi produzido pelo Maírton Bahia. E contou com a participação do baixista Bruno Araújo, que saiu em turnê, eu já expliquei atrás, na turnê As Quatro Estações. E ele foi convidado para gravar o baixo neste álbum. E aí a Legião lança o álbum 5, bastante lento. O Renato queria um álbum lento. Ele dizia que aquele álbum foi feito de propósito, para ser lento mesmo, para ser tipo um tédio, um marasmo, e repassando aquilo que ele estava sentindo naquela época a respeito dos seus sentimentos, a respeito do seu sofrimento e seus pensamentos. Estava relatado naquelas canções e às vezes, na maioria das vezes, ele falava sempre na segunda pessoa, mas olhando direito, o Renato sempre falava sempre nele mesmo. A maioria das canções da Legião Urbana era o que ele estava sentindo, principalmente das letras, após ele descobrir tudo que poderia acontecer com ele após aquele ano de dezembro de 1990. Ok, chegamos em janeiro de 1992, a Legião Urbana começa a ensaiar para o Acústico MTV. O Dado, o Bonfá e o Renato começam a ensaiar na casa do Bonfá. O Bonfá não estava achando muito legal, tá tocando aquelas coisinhas, ele queria realmente tocar bateria. E o Renato estava tranquilo, o Dado também. E aí depois foram ensaiar na casa do Renato, no apartamento, no novo apartamento do Renato, né? Como diz a música, o mundo anda tão complicado, né? Como é chamado também o melô da mudança, para quem sabe aí, quem é das antigas aí sabe, que era considerada também como o melô da mudança. E começaram a ensaiar na casa do Renato. O Dado criou, até mostrar aqui bem rápido, não é de enfeite, tá? Aqui eu toco também. E aí, a música O Teatro dos Vampiros, bem rápido aqui, tá? Ela tem essa introdução aqui. E ela ficou com uma introdução diferente, muito bacana também, mas na questão acústica ficou muito legal. Ficou muito legal. E Índios também. Índios era a tonalidade Dó maior, mas ficou na tonalidade de Sol.
e por aí vai. Não vou tocar agora, depois eu toco. Deixa ele aqui de enfeite, agora ele é de enfeite, ok? Enfim, a Legião Urbana ensaiou as versões aí para o Acústico MTV. A Legião Urbana não queria gravar videoclipes e tudo. E foi até legal, porque naquela época, para poder lançar algo na MTV, precisava ser um videoclipe, né? Não tinha aquela questão só da música, existia essa necessidade do videoclipe. A Legião não queria gravar videoclipe. E aí, no dia 28 de janeiro, a Legião Urbana foi gravar em São Paulo o Acústico MTV, os vídeos para a MTV. Naquela época não era transformado em CD ainda, ele só foi transformado em CD em 1999. E aí foi na época que eu vi o Renato tocando, a Legião Urbana e tudo, que o Renato fala, se você quiser aprender todas as músicas da Legião, é só aprender a fazer os acordes, né? E aí aquilo ali me chamou muita atenção, já fazia bastante tempo que eu queria tocar violão, e não tinha aquele chamado tão forte como foi ali no Acústico MTV da Legião. Eu lembro-me que em 1995, o meu irmão mais velho, Abner, ele me chamou para uma feira de conhecimentos na escola dele. E da minha escola para a escola dele, eu acho que dava mais ou menos uns 20 minutos a pé. Ele aparece lá, aí eu, beleza, Abner, eu vou. Aí larguei da escola, eu estudava de manhã e tudo. Aí fui para a escola do meu irmão e cheguei lá, tinha um camarada tocando quase sem querer. E aí eu olhei para ele, aquilo ali foi impactante total, parecia um caminhão batendo em mim a alta velocidade. E eu disse, nossa, e a gente naquela época estávamos ouvindo bastante o álbum 2, né? Um excelente álbum. E eu vi ele tocando quase sem querer e eu olhando assim para ele, nossa, que bacana, meu irmão. E eu, cara, eu quero isso para mim. E a partir daquele momento eu decidi agarrar uma oportunidade. Não era feito hoje, né? Hoje a gente tem internet, qualquer pessoa perto tem um violão. Eu mandava 7 léguas para poder afinar o violão na época, era muito difícil. Meu tio me emprestou um violão, o Luiz, e aí foi muito bacana. E eu comecei a aprender. Teve um amigo que me convidou da escola, contando um storytelling aqui, e isso em 1999, ele disse, cara, tu quer aprender a tocar violão? Eu disse, sim, quero. E aí eu vou começar a aprender. Eu disse, nossa, eu não tenho violão ainda. E aí eu comecei, meu tio viu, né? Tinha um violão, ele pegou, me emprestou e depois de um tempo eu comprei um violão e aí não soltei mais nunca a viola, né? Sem a viola não tem como, é praticamente um pecado ela não estar perto de mim, não tocar um Legião e um pop rock nacional, até uns Beatles, um Nirvana, enfim. A viola ficou praticamente um pedaço da minha vida. E após o Acústico MTV, a Legião Urbana monta os seus músicos de apoio, mais uma vez, novos músicos de apoio, para começar a turnê do álbum 5. E a Legião Urbana se prepara, monta a equipe, o Mu já não está mais nos teclados, agora a Legião Urbana ingressa com Carlos Trilha nos teclados, no lugar do Mu, com Tavinho Fialho no baixo, no lugar do Bruno Araújo, e o Sérgio Serra no lugar do Fred Nascimento nos violões. E aí a Legião Urbana começa a sua turnê do álbum 5, né? O álbum tão esperado, o álbum conceitual, e o Renato Russo diz, bem-vindo aos anos 70. E a capa foi escolhida pelo Renato, né? Ainda tinha alguns rumores ali para fazer a seleção da capa, e o Renato queria, porque queria, a capa do 5, né? Algo bem templário. E a Legião Urbana, mais uma vez, mostra claramente que é um trio. Ok, chegamos em agosto de 1992, a Legião Urbana vai fazer a turnê Nordeste. Bahia, Recife, João Pessoa e 7 de setembro, Rio Grande do Norte. Em 7 de setembro, após o show no Rio Grande do Norte, a Legião Urbana encerra as atividades. Existiam alguns problemas e a Legião Urbana não quis fazer mais shows, né? E ali encerrou a turnê do álbum 5. Eu vou falar mais sobre isso depois, né? Em outro vídeo vou estender mais sobre os acontecimentos entre turnê e álbuns, sobre os álbuns, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E a Legião Urbana encerrou a sua turnê no Nordeste do álbum 5. Ainda tinha 2 shows ainda para fazer, que estavam programados. Era o show em Manaus e tinha um show em Belo Horizonte. E aí a Legião Urbana encerrou em 7 de setembro de 1992 a sua turnê do álbum 5. Infelizmente, teve que parar. E sobre o fim da turnê,
do álbum 5, o Dado Villa-Lobos falou em seu livro que Manaus e Belo Horizonte já estavam com datas acertadas, mas ficou claro para todos que não havia mais como continuar a turnê. De uma hora para outra, desmontamos toda uma gigantesca estrutura e deixamos um monte de gente sem trabalho. Escolha mais que acertada, pois eu não aguentava mais. Deixou registrado Dado Villa-Lobos em seu livro Memórias de um Legionário. Após a turnê do álbum 5 não ser concluída, a Legião Urbana tem uma ideia de lançar o álbum Música para Acampamentos. E aí fica um consolo para aqueles que não puderam ir para os shows da Legião Urbana ver sua banda favorita, né? Que naquela época era completamente tipo, a Legião Urbana vai estar na sua cidade. O tempo parava, né? Existia aqueles fãs que ficavam ouvindo a rádio e rezando na hora de gravar. Tinha aquela questão, por favor, não fala cidade, Transamérica. Poxa, o locutor falou e agora? Dessa gente cortava a fita para eles não falarem, né? Quem dessa época sabe como é que é aquele momento da gente esperar para poder gravar e a gente não tinha tanto acesso às canções como tem hoje, né? Hoje a gente vai no YouTube e tem acesso à música dos Beatles que tinha que pedir na rádio, não tinha algumas músicas da Legião, ligava, quero ouvir Metal contra as Nuvens e tal, quero ouvir Faroeste Caboclo. E hoje em dia você com seu smartphone tem esse acesso completamente ilimitado a informações. E a Legião Urbana encerrou a sua turnê e lançou o seu álbum Música para Acampamentos, com músicas do acústico MTV, algumas músicas selecionadas, alguma música inédita aí como Senhor da Guerra e também músicas em apresentações de rádio. Aí o Renato teve a ideia e falou com o Bonfá para que o Bonfá fez essa capa, né? Ficou muito bacana a capa do Música para Acampamentos. E aí o Bonfá fez e depois chegou, mostrou para o Renato, vai ser música para acampamentos. Parecia que ele já sabia, né? E o Bonfá, como assim? Eu fiz o desenho sem saber como é que era o título, né? O Renato, vai ser música para acampamentos. E aí lançou aí o vinil duplo da época, né? E também transformou em CD. Ok, entramos agora no Descobrimento do Brasil. Ele foi gravado em agosto a setembro de 1993 e lançado em novembro de 1993. E aí ele é chamado O Descobrimento do Brasil. Lembra-me muito a capa do álbum dos Beatles, né? Muito parecido, o Renato gostava dessas coisas. E o Stonewall, capa relativa à capa do álbum Rock and Roll do John Lennon, mas na frente eu vou falar sobre isso. E a Legião Urbana lançou o álbum Descobrimento do Brasil. O Renato aqui estava com 33 anos. Não sei se é alguma homenagem ao Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil aos 33 anos, em 22 de abril de 1500. E o Renato chamou esse álbum aqui, O Descobrimento do Brasil. Belíssimo álbum da Legião Urbana. Não sei para você qual é a melhor canção deste álbum. Eu gosto muito da canção 29. Vamos fazer um filme só por hoje. Nossa, só por hoje é sem comentário. E praticamente a nova Que País é Este, né? Que é a perfeição. Após o lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil, a Legião Urbana monta seus músicos de apoio já para fazer sua turnê do álbum Descobrimento do Brasil. Nos violões, o Fred Nascimento, no baixo, o Jean Fabra e nos teclados, o Carlos Trilha, que gravou os álbuns solo com o Renato, o Stonewall Celebration Concert e também seu álbum italiano, o Stonewall, gravado em 1994, e o Equilíbrio Distante, gravado em 1995, e também o Trilha apoiou aí a Legião Urbana nas gravações no álbum A Tempestade, e eu vou falar mais na frente sobre isso. A Cris Fuscaldo relata na discografia Legionária sobre a capa do álbum Descobrimento do Brasil. A capa do disco passa a leveza do momento, com um dado de caçador empunhando um bandolim, Bonfá de camponês e Renato de cavaleiro medieval, segurando um ramalhete de flores. Relata a Cris Fuscaldo no livro Discografia Legionária. A Legião Urbana fez uma turnê, uma belíssima turnê aí, belíssimos shows, e os shows do Metropolitan, que em breve, quem sabe, aí vira vídeos no YouTube com a qualidade melhor, até porque passamos já da época do DVD. E a Legião Urbana encerrou a sua turnê do álbum O Descobrimento do Brasil em 1995, mas ainda estamos em... Vou falar agora um pouco sobre 94, né? E em 94, a Legião Urbana fez os seus shows, né, na época da Copa, e aí até o Pelé estava lá presente no show do Metropolitan, né, e as pessoas falaram lá, o Pelé estava aqui, e aí a Legião Urbana fez excelentes shows, né, no Metropolitan, e depois de tudo aquilo,
a Legião Urbana encerrou sua turnê em 1995. Mas em 94, naquela época, o Renato Russo também lançou o seu álbum Stonewall Celebration Concert, com o Carlos Trilha, o tecladista, o músico de apoio da Legião Urbana. Esse álbum aqui foi totalmente piano, voz e violão. Muito bacana. E o Renato, como eu já falei lá atrás, o Renato a capa com a irmã dele aqui, a contracapa. E também o Renato deixou um presente aqui para todos os seus fãs, o seu autógrafo de presente para nós que somos fãs da Legião Urbana. E em 1995 a Legião Urbana encerrou os seus shows, né? E aí, infelizmente, jogaram uma latinha no momento que o Renato estava cantando o Teatro dos Vampiros, naquele set acústico, violão aí, com o Fred Nascimento e o Dado Villa-Lobos. E jogaram a primeira vez a latinha no Renato, o Renato ainda relevou ali. E depois, quando foi cantar a música Metal contra as Nuvens, jogaram mais uma vez. E o Renato, dessa vez, se retirou e a música ficou ali, a plateia cantando. E depois o Fred Nascimento levou a música Faroeste Caboclo e o Renato continuou ali, deitado, olhando para o relógio. Queria ver se as pessoas iriam reagir, mas ele sabia que tudo estava sob o seu controle. Ele ainda deu uma olhada para o Carlos Trilha que estava tocando, deu um sorrisão para o Carlos Trilha, ele mostrando ali que tudo estava em seu controle. E depois ele ainda falou: é esse tipo de show que vocês querem? Ele não... Quem vai estar num show para poder estar levando latinha de cerveja, né? Isso aí, com certeza, eram os opositores, não era o mesmo povo ali que queria ouvir as músicas da Legião Urbana. Os legionários jamais fariam aquilo. Eles estavam ali em prol da música, da arte e curtindo muito o Renato, né? Já bastava ali que existia aquela limitação de ter acesso às músicas, aos CDs. Era muito escasso para a gente poder ter acesso à música, né? Muitas vezes a gente ia gravar alguma coisa, ficava implorando para ninguém falar, e só a música ali, depois a fita enrolava e a gente perdia aquelas canções. E hoje não, hoje todo mundo tem acesso a milhares de coisas. E em 1995, a Legião Urbana deu um tempo, né? E o Renato lançou o seu segundo álbum solo, O Equilíbrio Distante. Esses desenhos foram feitos pelo filho do Renato, o grande Juliano Manfredini. O Renato amava o seu filho. Eu gostei muito de saber que o filho do Renato fez esses desenhos. O álbum já estava pronto e só saiu depois que o filho do Renato fez esses desenhos. O Juliano. Ficou muito bacana. Muito linda essa capa desse álbum. É muito fascinante, né? A ideia do Renato, sempre nas capas dos álbuns ele estava ali, como se fosse até o design da banda, né? Ele sempre estava no The Stonewall, o Celebration Concert. Ele pegou a ideia ali do álbum Rock and Roll do John Lennon. E aí sempre, né? O álbum 5, ele queria aquela capa, estava meio complicado para poder ser feito, teve algumas dificuldades, eu conto em outro vídeo. E ele fez, né? E esse aqui, muito bacana, sem comentário. O que é que vocês acham dessa capa? Vocês sabiam disso? E o Dado Villa-Lobos fala em seu livro Os Últimos Dias do Renato. Ele estava magro, muito magro, pois como a medicação lhe atacava violentamente o estômago, ele havia desenvolvido uma espécie de anorexia. Só conseguia tomar água de coco e comer um sanduíche, a espaço de vários dias. Para piorar, deprimiu-se profundamente. Deixa registrado em seu livro Dado Villa-Lobos, Memórias de um Legionário. Ok, chegamos em 1996. 1996, a Legião Urbana entra em estúdio, em janeiro de 1996 a julho de 1996. A Legião Urbana já tinha algumas demos, o Renato já tinha algumas demos sobre esse próximo álbum. E aí em 95, o Renato já tinha gravado e lançado o seu álbum solo, o último, O Equilíbrio Distante, que eu já falei. E foi um álbum de despedida. O Renato não sabia falar italiano, ele pegou umas aulas de italiano. E aí na produção do álbum A Tempestade, o Renato já estava bem debilitado, estava bem cansado, estava irritadiço com a saúde. É muito ruim estar doente. Imagine ainda ter que produzir um álbum, como ele mesmo fala, que não teve momento de preguiça. Foi sempre produção, como sempre falava aos músicos, produzir. E a Legião Urbana contou com Carlos Trilha para produzir o álbum, né? Na produção ali, para ajudar, não na produção total que foi o Dado, mas eu digo na produção do teclado. E o Carlos Trilha tinha tocado os dois álbuns solo do Renato, tanto o Stonewall, também o Equilíbrio Distante. O Renato gravou com ele, com aquelas ideias. E
a Legião Urbana produziu A Tempestade. O Dado conta que o Renato, na canção Clarice, quando estava gravando, e o Renato chegou a se emocionar quando saiu de lá, como se fosse, saiu da cabine, como se estivesse dizendo esses são meus últimos momentos, eu estou indo embora, eu vou partir. Estava com um semblante bastante emocionado e o Dado. E depois que ele voltou lá para gravar a música A Via Láctea, que teve um erro, o Renato chegou lá de bengala. E o Dado ficou completamente espantado com tudo aquilo. Eu tenho certeza que o Renato voltou porque ele queria que aquela canção fosse um hit single. E foi a canção escolhida, embora que a gravadora, a EMI, a mesma gravadora dos Beatles, não queria que a Legião Urbana colocasse a Via Láctea como hit single, como uma música principal, uma música de trabalho. E o Renato queria que aquela fosse a canção de despedida, e foi. A mãe do Renato não sabia sobre tudo aquilo que ele estava acontecendo, que ele estava doente de fato com o que ele tinha, e ela não estava perto quando o Renato faleceu. Ela disse que ainda sente muito por isso. E o Renato já tinha deixado bem claro para o seu pai que como ele queria a família, como é que ele queria partir, ele queria ser cremado e ele queria que as suas cinzas fossem jogadas em flores, no jardim, e foi, e ainda mais tocando a canção que ele tanto gostava. E ele partiu desse mesmo jeito, ouvindo o que ele gosta e fazendo o que ele gosta. E no dia 11 de outubro de 1996, o Renato vai embora a 1h15 da manhã. O enfermeiro chama o senhor Renato e avisa que o Renato partiu. Foi um susto muito grande para muita gente. A gente lembra, quem é da época sabe, e escreve nos comentários o que você estava fazendo naquele exato momento, quando soube daquela notícia. Todas as rádios, na época, a gente aqui não tinha internet, e as rádios estavam o tempo todo tocando 24 horas. E é isso, pessoal. O Dado ainda chegou aí na casa do Renato e se impactou nos seus últimos dias, não pensava que o Renato estava tão mal assim. E o Renato sempre ligava, queria pressa, e o Dado também não tinha como estar apressando o pessoal do estúdio para poder fazer mais rápido possível. O Bonfá já não estava gostando de ir no estúdio porque o Renato não estava lá. Estava tudo muito tenso, estava tudo muito sombrio, e foi daquele jeito. O disco mais triste da Legião Urbana, para mim, aqui é uma carta, um recado do Renato, e bem mais forte do que os álbuns do Cazuza, uma despedida muito pesada. Em silêncio, ele quis partir, ele decidiu por amor ir embora, mas por amor à arte, ele não abandonou a arte. Obrigado, Renato, por tudo. E é isso, pessoal. Um abraço a todos, e ficou aí um legado gigantesco. Estamos juntos em prol da arte, da música. Muito triste em poder compartilhar tudo isso, é pesado. E valeu, não tenho o que comemorar, mas até a próxima. Não sei o que vai acontecer comigo, por exemplo, entendeu? E vamos torcer para que tudo dê certo. E é isso, é só o que eu posso falar. O cantor e compositor Renato Russo morreu no início da madrugada no apartamento em que morava, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. O atestado de óbito dá como causas da morte infecção generalizada, infecção pulmonar e urinária. De manhã, fãs estavam de plantão na frente do prédio. Amigos vieram ao apartamento do cantor. O tecladista Carlos Trilha, que participou dos últimos trabalhos da banda, disse que não conseguia se encontrar com Renato Russo há 3 meses. O cantor estava, segundo ele, muito deprimido e se queixava da solidão.